sobre exercícios e seus benefícios na saúde, existem hoje milhares, não são centenas, são milhares de estudos randomizados controlados, de estudos observacionais, de estudos reunidos em centenas de meta-análises, demonstrando que diferentes tipos de exercícios físicos trazem benefício de curto e de longo prazo na população geral e em pacientes com transtornos específicos. Vou colocar aqui os transtornos específicos e mostrar a vocês resultados desses milhares de trabalhos que falam em melhora do bem-estar subjetivo, reduz ansiedade, depressão e tentativa de suicídio, melhora em sintomas negativos da esquizofrenia. Isso é uma coisa importantíssima. Nós temos grande dificuldade em intervir nos sintomas negativos da esquizofrenia. Sintomas positivos mais fáceis. O negativo, colocar o que está faltando, muito difícil. As atividades físicas parecem melhorar os sintomas negativos. Melhora do sono, de performance em testes cognitivos. Melhora da função sexual. Reduz riscos de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Parkinson e Alzheimer. Parkinson, particularmente, que a gente vai ver em slides adiante, a atividade física aumenta a produção de dopamina no sistema nervoso central, o que é necessário no Parkinson. Reduz gravidades de dores crônicas, melhora questões diversas ligadas à gravidez. Vou voltar a botar essa seta aqui, olha, e vai de todas essas informações com milhares de estudos de uma forma geral. Olha esse guideline, que é o último da Organização Mundial da Saúde sobre atividade física e exercício físico. Eles começam dizendo: qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Isso é fundamental que se tenha em mente. A segunda, os adultos devem fazer de 150 a 300 minutos de exercício físico moderado por semana, ou 75 a 150 se for vigoroso por semana. Isso significa dizer aqui, olha, 150 minutos dá 50 minutos 3 vezes por semana. 300 minutos dá 1h30, 1h40, 3 vezes por semana. E eles dizem no guideline, os adultos devem fazer exercícios moderados para a força muscular de todos os músculos. Não é simplesmente pegar o músculo, os membros superiores ou membros inferiores, nós pensar em todos os músculos do corpo. Inclusive, alguns autores apontam para o fato de que o coração é um músculo. E eles lembram também, quando a gente coloca uma atividade que puxa, faz taquicardia, ele está exercitando um tipo de músculo diferente, porque é um músculo liso, mas também está sendo exercitado. Olha que coisa interessante, os minutos que contribuem para essa orientação não precisam ser de exercícios livres, realizados especificamente para a saúde. Eles dizem que quando você contar 150 minutos, apesar de que exercício é diferente de atividade, pode ser contado nesses 150 minutos as outras atividades que moveram músculos esqueléticos e articulações de uma forma geral. E os minutos podem ser contados em vários períodos do dia. Não precisa você dizer que eu vou contar os minutos na semana apenas naquele horário que eu fiz à noite, atividade física, ou pela manhã. Você pode ter uma parte que foi contada pela manhã, uma parte que foi contada no horário noturno, por exemplo. Esses são guidelines que já começam a incorporar a atividade física como elementos indicadores a serem feitos nas consultas médicas psiquiátricas. O da Austrália e Nova Zelândia, o europeu de psiquiatria, e já temos também da Associação Brasileira de Psiquiatria, todos eles fazendo a indicação da atividade física como orientação a ser dada pelo psiquiatra. Primeiro, porque se tem visto que o sedentarismo tem sido um fator de piora em saúde mental. Olha só, o sedentarismo está associado a um risco aumentado de transtornos mentais, como, por exemplo, na ansiedade, a gente aumenta em 30% até 48% a odds ratio de o indivíduo ter. A odds ratio é de 1,3 a 1,48, ou seja, aumentou de 30% a 48% a chance de ter ansiedade. 42% de chance de ter depressão. O indivíduo que fica muito tempo assistindo TV, em diversos estudos, tem mostrado um risco relativo de aumento de ansiedade ou depressão de até 26%. Para crianças e adolescentes, a mesma coisa. A mesma coisa a gente encontra para a possibilidade de demência em pessoas de idade. E não a gente vendo o sedentarismo. Agora, o que a gente pode prevenir com a atividade física? O que é que a gente poderia ter de prevenção antes da doença ser instalada?
Uma meta-análise com mais de 260 mil participantes verificou numa coorte que indivíduos com alto nível de atividade física têm risco muito menor de apresentar depressão. A odds ratio 0,83, a gente diminui pelo menos em 17% a chance dele vir apresentar depressão comparado com grupos que não fazem atividade física. Uma outra meta-análise com 69 mil pessoas participantes, não doentes, a gente ia impedir a doença. Agorafobia foi 0,43, estresse pós-traumático 0,53 e ansiedade como um todo 0,74, fator protetivo. E uma meta-análise com 5 estudos na esquizofrenia mostrou a possibilidade também de reduzir a incidência da esquizofrenia, apresentando um odds ratio de 0,72, como se a gente conseguisse reduzir em 18%. É um pouco difícil a gente dizer o quanto foi só isso, outros fatores intervenientes, mas de qualquer forma são dados muito interessantes, embora ainda existam alguns elementos contraditórios em relação a TAB ou esquizofrenia. Indivíduos com depressão. O indivíduo já está com depressão, agora não é mais prevenção. Na depressão, as meta-análises têm mostrado uma redução significativa da sintomatologia, sobretudo, pessoal, em pacientes com quadros subclínicos, a ponto de que alguns desses guidelines chegam a propor que talvez a gente tenha redução da sintomatologia a ponto de se poder, talvez, tratar até sem ser com fármacos. Na ansiedade, redução com tamanho de efeito moderado, 0,58, transtorno afetivo bipolar, dúvida aí na fase maníaca e hipomaníaca. Será que a atividade física elevaria ainda mais? Talvez seja um momento, nessa ocasião, a gente colocar as atividades tipo body-mind, do tipo yoga, por exemplo. O danado é saber se o paciente, numa fase maníaca, aceitaria fazer uma coisa que fosse mais branda, né? Na esquizofrenia, olha que coisa interessante, essa meta-análise recente, de 2024, com 1.400 pacientes, com a PANSS utilizada, redução de sintomas positivos, redução de sintomas negativos e redução da psicopatologia geral. Essa outra, especificamente usando a SANS, que é para a sintomatologia negativa, redução de sintomas negativos, de pontuação de sintomas negativos, isso é formidável para quem tem tanta dificuldade em vir com sintomas negativos. Cognição, por aumento do BDNF, nós vamos ter melhoras, reduções de 35% a 38% de riscos de demência. No TDAH, também, redução de problemas no pensamento, melhora da ansiedade, redução na sociabilidade e no comportamento agressivo. Então, todos esses quadros têm melhora já constatada com meta-análises, com coortes, com estudos clínicos comparados com placebo. E qual é o mecanismo neuroquímico para esse benefício, pessoal? De uma forma geral, todos os neurotransmissores são aumentados. As endorfinas, que são, tanto se fala nas endorfinas, as endorfinas são peptídeos conhecidos como hormônios da felicidade e juventude e que se ligam a receptores Mi, kappa e delta no sistema nervoso central, na medula e no periférico, levando ao aumento de dopamina. Por aí já se pode ver que é um neurotransmissor de ativação, de bem-estar, de melhora do humor e na serotonina. E uma coisa curiosa é porque as endorfinas aumentam quando você começa a usar a contração nas miosinas e actinas do músculo, é como se fosse levar a dor. E por não levar a dor, ela age como analgésica, ela aumenta para evitar a dor, consequentemente aumentando tanto a analgesia quanto o bem-estar paralelamente. Serotonina é elevada com as atividades físicas de uma forma geral, tanto a atividade musculação quanto a atividade aeróbica, principalmente o receptor 5-HT3, que talvez seja mecanismo de um novo tipo de antidepressivo a ser desenvolvido, porque aumenta a liberação de IGF-1, que é o fator protetor semelhante à insulina, que leva a neurogênese e ação antidepressiva. Mas a serotonina, de uma forma geral, aumenta, a dopamina aumentando de uma forma geral, ou seja, é como se estivéssemos fazendo um uso de antidepressivo, o ácido gama-aminobutírico, com ação 18% a 27% aumentada, o glutamato, pessoal, que vai levar a neurogênese, aumenta com atividade física, contração muscular ou atividade aeróbica, a acetilcolina, que recentemente está em estudos com relação à esquizofrenia, igualmente aumentando nas atividades físicas, irisina, que é um hormônio aumentado, liberado pelo músculo durante os exercícios, as orexinas, que é um neuropeptídeo associado ao bem-estar e que nas pessoas com tentativa de suicídio existem estudos mostrando que elas estavam reduzidas no líquido cefalorraquidiano.
Enfim, os neurotransmissores constituem as bases do ponto de vista neuroquímico para justificar aquilo que a atividade física está fazendo. Vocês devem já ter ouvido no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Na verdade, quando a gente vai para uma atividade física, a gente deve pensar de uma forma diferente. Quando se vai para uma atividade física, talvez você vá em grupo, se não foi, começou a encontrar gente. Se vai numa academia, de repente você começou a fazer amigos. Se você vai caminhar num parque, se vai caminhar em algum local, você termina vendo o sol, crianças, o cachorro, flores, jardim, o céu de uma forma geral. A ideia, sabe qual é, pessoal? É tirar o no pain, no gain e passar para no play, no gain. É que se vá com alegria, se vá de uma forma lúdica, se vá participar de uma forma geral. Essa é a mensagem que a gente precisa passar para os nossos pacientes, tendo naturalmente que ter o conhecimento um pouco maior sobre os conceitos e saber sobre os últimos estudos que têm mostrado que essas atividades aumentam os neurotransmissores, como a gente os faz com as nossas técnicas farmacoterápicas e biológicas.